Aqui nós temos a placa de área com desmoronamento. Significa que vai estar sempre desmoronando ali? Não. Ou que já desmoronou? Pode ser que já tenha desmoronado, mas aqui a placa está te avisando que em algumas circunstâncias pode acontecer desmoronamento. Cuidado. Pista escorregadia. Vai estar sempre escorregando? Não. Sob algumas circunstâncias a pista pode tornar-se escorregadia. Projeção de cascalhos, quer dizer, o veículo da frente pode projetar cascalho, brita, pedra no para-brisa do seu carro, então mantenha uma distância maior. Se a pista que está soltando cascalho ali, né, parte da pavimentação. Tem também o trânsito de ciclistas, isso aqui não está regulamentando, está apenas te avisando, olha, aqui transita ciclistas, vai com cuidado. Tem também aquela passagem sinalizada de ciclistas, ou seja, é aquele cruzamento com a ciclofaixa, né? Nós vimos algumas telas aí para trás, alguns slides aí para trás. Tem aqui o trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, cuidado para não confundir com aquela de regulamentação também. Tem uma de regulamentação que tem aqui o ciclista e tem aqui o pedestre, e aqui no meio. Então essa aqui significa ciclista à esquerda, pedestre à direita. Essa é a de regulamentação, né? Então não confunda com essa placa. Aqui é outra coisa, está te avisando que o trânsito é compartilhado por ciclistas e pedestres naquela área ali. Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola, trânsito de pedestres, olha, ande com cuidado, tem trânsito de pedestre aí. Passagem sinalizada de pedestres, tem faixa de travessia de pedestres. Área escolar, percebam que tem uma criança com a bolsinha na mão aqui. E aqui passagem sinalizada de escolares. Área de recreação infantil, que é o crianças, né? O significado dessa placa é simplesmente crianças. Tem uma bola aqui, crianças brincando. É uma área de recreação infantil. Uma praça, um playground, um parque. Tem o animais, que é para você tomar cuidado. Pode ter ali um animal solto na via. Tem o animais selvagens, não precisa ser exatamente o animal que está desenhado aqui, tá? Pode ser qualquer animal. É uma área onde há a possibilidade de travessia de animais silvestres ali, animais selvagens. Isso aqui, a altura limitada, também não pode ser confundida com aquela de regulamentação, que tem uma setinha assim e outra setinha assim, com a altura, né? Lá está dizendo, ó, altura máxima permitida, aqui a altura limitada, depois vocês vão entender bem a diferença disso aí. Aqui largura limitada, e aqui está te avisando que você vai cruzar com a linha férrea, ó, passagem de nível, que é o cruzamento de linha férrea, e nesse caso é sem barreira, não tenha cancela. Então vai com cuidado, tá? Aqui já é a passagem de nível com barreira. Perceba que aqui, ó, essa cerquinha aqui está tentando simbolizar uma barreira, ou seja, tem a cancela. Não é que vai ter uma cerca, vai ter uma cancela. E essa cancela vai impedir que você passe. Tem também a Cruz de Santo André. Cruz de Santo André. Olha, linha o quê? Linha férrea. Ela está te avisando que você vai cruzar com a linha férrea. Não falou se é com nem sem barreira, não falou se é com ou sem cancela. Aqui na tela anterior a gente viu, ó, passagem de nível sem barreira, passagem de nível com barreira, todas elas falando, você vai cruzar com linha férrea. E aqui, só falando, ó, tem a Cruz de Santo André, que é o significado da placa, tem a linha férrea, mas não fala se é com ou sem barreira. Aqui, ó, início de pista dupla. Bom, até aqui a via era dividida apenas por uma linha. Então aqui nós tínhamos mão dupla. Quando começa o canteiro central, aí a gente já tem um obstáculo físico aqui no meio. Então do lado direito a gente tem uma pista, do lado esquerdo a gente tem outra pista. Então vira-se pista dupla. Por isso que o canteiro central ele delimita o início da pista dupla, né? Ele demarca o início da pista dupla. Quando o canteiro acaba, é o fim da pista dupla, aí já não tem mais pista e pista. Tem apenas a linha dividindo, faixa direita, faixa esquerda, mão dupla. Tem também a pista dividida. Qual que é a diferença da pista dividida para o início de pista dupla? O sentido do trânsito. Perceba, aqui o sentido do trânsito vai e vem. E aqui, o sentido do trânsito só vai, ou então só vem. É pista dividida. Nós temos aqui aeroporto. Não é que está te indicando que ali tem um aeroporto. Lembre-se, é uma placa de advertência. A finalidade dela é te alertar. Então vejam, tem motoristas que se assustam, né? Eles estão passando próximo de áreas de aeroportos ali, dentro de centros urbanos. Aí ele escuta aquele barulho, olha pelo para-brisa assim, ou pela janela, aquele avião baixando assim, ó. Parece que vai cair em cima dele, não é porque tem um aeroporto próximo ali. Então não assusta não. Tem motorista que fica tão assustado olhando para o avião que esquece do trânsito e envolve em acidente, né?
Então aqui, ó, aeroporto, apenas te avisando que nas proximidades tem um aeroporto, que é para você não se assustar. Tem vento lateral, essa aqui ela vai ser usada principalmente, ela tem muito valor para veículos altos e leves, por exemplo, uma van. Então o vento batendo ali no veículo fortemente faz ele balançar, perder um pouco ali a estabilidade dele. A recomendação para esses veículos altos e leves, mediante uma situação dessa, essa placa de vento lateral, é que ele abra os vidros, as janelas, porque aí o vento passa pelo veículo e não interfere tanto na sua dirigibilidade. Tem aqui a rua sem saída. Sinceramente, eu nunca vi perguntar o significado dessa placa em prova nenhuma, não sei porquê, tá? Aqui nós temos o peso bruto total limitado, também não pode ser confundido com aquela de regulamentação, depois a gente vai entender melhor isso. Agora, peso limitado por eixo, tem o peso 2 toneladas e a setinha apontando, também não pode ser confundido com aquela de regulamentação, daqui a pouco a gente vai ver isso. E aqui o comprimento limitado. E com isso aqui a gente chegou aqui na placa A48, é a última placa aqui de advertência. Agora, placas de indicação na subclasse atrativos turísticos. Nós temos aqui a placa de esportes, não se preocupe com a nomenclatura no código. E agora falando das placas de indicação, subclasse atrativos turísticos. Aqui não se preocupe com o código da placa, tá? Não precisa decorar código de placa, não vai perguntar pelo código da placa na sua prova. Então apenas observe a placa e se atente ao significado. Esportes, esportes equestres, esportes automobilísticos, esportes náuticos, mergulho, voo livre, surf, canoagem, pesca submarina, pesca esportiva, montanhismo, golfe, aeroclube, marina. Esse marina não tem nada a ver com marinha, tá? Isso aqui é o porto onde fica ali as embarcações de pequeno porte, os iates, os barcos dos bacanas ali, é o marina. E esse aeroclube é a área de pessoal que brinca aí do aeromodelo, né? Que é os aviãozinhos de brinquedo ali. Futebol, ciclismo, e aqui percebam que mudou aqui, ó, TAD. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que TAD e agora mudou para TAR. Não que precise saber, não que vai perguntar na prova, mas só por curiosidade, que tem instrutor que fica querendo saber. Por que TAD? Por que TAR? O D aqui de desportos ou de esporte. Tudo está relacionado a esporte, vai ter o D aqui. O R de recreação. Mas daqui a pouco, no finalzinho das placas aqui de atrativos turísticos, eu vou explicar isso aqui para vocês divididinho, tá bom? Então, por enquanto, não se preocupem com isso não. Então aqui acabou, né? Daqui para trás, da 16 para trás, era de esportes, agora começa de recreação. Aqui, praça, barco de passeio, parque urbano, represa, teleférico. Continuando então, mirante, parque de diversões, arquitetura religiosa, arquitetura militar, arquitetura histórica, monumento, museu, perceba que agora já mudou, ó, o H de histórico, tá vendo? Ó, museu, então ruína, patrimônio cultural, sítio arqueológico, farol, centro de cultura, biblioteca, festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, zoosafari, dificilmente você vai encontrar esse leãozinho aqui no Brasil, né? Tá aqui, planetário, é a área de observação de astrologia, ou astrólogos, né? Aqui, feira típica, continuando, hein? Exposição agropecuária, rodeio, pavilhão de exposições, montanha, praia, ilha, rio, lago, lagoa, cachoeira, patrimônio natural, gruta, turismo rural e, por último, estância hidromineral. Então, podem perceber, ela vem mudando, ó, TIT, depois mudou para TNA, teve o TAD, teve o THC, viram? Ele vai mudando. Aqui o N aqui é de natural, pode observar, montanha, praia, ilha, cachoeira, rio, lago, lagoa, patrimônio natural, o N é de natural. Mas isso vai ficar fácil de vocês entenderem aqui agora, ó. Percebam, ó.
O TAD é área para prática de esportes. O TAR são áreas para recreação. O THC, o H de históricos e culturais, que é o C. Tem também o TIT, que é de interesses turísticos, atividades de interesses turísticos. E por fim o TNA, que é o turísticos naturais, é o N de natural. Vai perguntar em prova isso aqui, Ronaldo? Provavelmente não, mas você já fica aí por dentro. Caso venha cair na sua prova, já está tirando aí de letra essas nomenclaturas aqui que fazem referência a algum tipo de sinalização de atrativos turísticos. Bora lá, placas de indicação agora, ó, Via Pan-Americana, nós já até vimos isso, né? Mais para trás nós já vimos isso, a Via Pan-Americana que está passando dentro do Brasil agora. Aqui uma rodovia federal que está passando dentro de Minas Gerais. E aqui uma rodovia estadual, essa aqui lá do Paraná. O que mais? Tem aqui, ó, placa de orientação de destino e placa indicativa de sentido de direção. Destino, Guarajá-Mirim, e a placa indicando a direção que fica. Rio Branco, Fortaleza do Abunã, mostrando a direção que fica. Aqui, placa de orientação de destino, placa indicativa de distância. Aqui é de direção, aqui é de distância. Então, o destino é Florianópolis. Qual que é a distância? 7 quilômetros. Aqui nós temos São José, que é o destino, a distância e até a direção, indicando aqui também. Aqui nós temos placa de orientação de destino e placa indicativa de sentido de direção. Destino, ó, Zona Leste, rodovia Dutra, né, que é a BR-116 São Paulo, e a setinha aqui mostrando. Temos também sinalização de indicação com placa educativa. Nós temos aqui pedestre, atravesse na faixa, use o cinto de segurança, motociclista, use sempre o capacete. Bacana. E aqui, ó, placa de identificação de limite de municípios, divisa de estados, fronteiras e perímetro urbano. Então, divisa entre estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui já é uma placa de identificação de regiões de interesse de tráfego e logadouros. Ó, Lapa, Zona Oeste, regiões dentro de uma cidade. Normalmente vão ser usadas aqui as placas de cor azul para isso, tá? Então, aqui, ó, placa de identificação nominal, pontes, viadutos, túneis. Aí, ó, ponte sobre o Rio São Francisco, extensão 450 metros. Bacana também. E aqui é de identificação quilométrica, que são aqueles marcos quilométricos que nós já vimos aí também anteriormente. Vamos para os serviços auxiliares agora. Tem um monte também, né? Tá aqui, não se precisa se preocupar com o código da placa, tá? SAU, não interessa o código que é aqui. Mas está aqui, ó, área de estacionamento. E essa aqui, informações turísticas. Essa aqui era para ser marronzinha, né? Já que ela tem relação com o turismo, mas ela não é uma placa de atrativo turístico, é uma placa de serviço auxiliar. Ali existe o serviço de informação turística, por isso que ela é azulzinha, tá bom? Tem aqui, ó, câmbio, onde você vai trocar moeda, né? Eu quero trocar real em dólar, dólar em real, seja lá o que for. Tem também correio, mostrando aqui o serviço de correio. Rua 24 horas. É interessante isso aqui, né? Rua 24 horas. E tem a distância, ela pode indicar também o sentido e a distância. Serviço telefônico, serviço mecânico, borracharia, abastecimento, pronto-socorro, serviço sanitário, restaurante, hotel, área de campismo. Acabou? Não, tem mais. Vamos ver mais aqui. Estacionamento de trailer, dá para ver que isso aqui é um trailer, não dá? Banho, você vai conseguir ali uma ducha, um banheiro para você tomar um banho. Cemitério, olha que interessante, serviço auxiliar de cemitério, até isso a gente encontra aqui na sinalização de trânsito. Pedágio, terminal rodoviário e terminal ferroviário e metroviário. Então, quer dizer, trem ou metrô. Perceba a diferença, ó. Ambos têm aqui, ó, a guaritazinha, né? Só que o do ferroviário ou metroviário, só que o ferroviário e o metroviário tem a linhazinha aqui do trem onde ele vai passar, né? Tem também o aeroporto, tem o heliporto, tem o porto, tem o transporte sobre água, que é o balsa, tem o terminal aquaviário, tem o ponto de parada. Lembra que lá nas placas de regulamentação tem o ônibusinho assim dentro daquela placa circular, né, com as bordas vermelhas, que eu falei, olha gente, essa placa aqui, aquela de regulamentação lá, é para usar para determinar que aquela faixa ou pista é de circulação exclusiva para ônibus. Não dá para usar essa placa aqui em ponto de parada, tá? Essa que vocês estão vendo na tela aqui é a placa de ponto de parada. Então vem aqui comigo, ó. Essa aqui, ó, tem um ônibusinho desenhado de lado, é o ponto de parada, é o ponto do ônibus. Qual que é a diferença dela para o terminal rodoviário?
é que no terminal rodoviário tem a guaritazinha, né, que é a rodoviária, o terminal mesmo, e aqui o ônibus está de frente, tá? Dá para ver tranquilamente. E tem aquela outra de regulamentação circular, que tem o ônibusinho desenhado lá, que não tem nada a ver com isso aqui. Aquilo lá é placa que vai indicar ou regulamentar que aquela faixa ou pista é de circulação exclusiva de ônibus. Continuando então, cobrança automática, isso aqui é o pedágio, né? O veículo, em vez de passar pelo pedágio, parar e pagar lá, ele já tem o cartãozinho ali com sensor no para-brisa, ele passou, já fez a cobrança automática, não precisa de parar. Tem também a fiscalização eletrônica, ou seja, está avisando que na área ele tem a fiscalização eletrônica. E aqui, por fim, a via monitorada, essa via toda monitorada por câmeras. E aqui a gente finaliza as placas de serviços auxiliares. E agora nós vamos ver aqui algumas sinalizações para PCD, pessoas com deficiência. Aqui nós temos a sigla PED, que é de pedestre, e mais adiante a gente tem a sigla DEF, que é de deficiente. O que significa esses pictogramas? Porque aqui não é a placa em si, é apenas a simbologia, né? Aqui significa apenas que tem pedestre atravessando ali. E aqui mostra que a gente tem uma travessia de pedestres, uma passagem de pedestres em nível, tá? Em nível. Aqui é uma faixa de pedestres, provavelmente. Essa é uma sinalização, gente, para o pedestre, tá bom? Indicando, ó, daqui a tantos metros tem a travessia em nível ali para você. Aqui nós temos rampa de acesso. Esse tipo de travessia aqui não é em nível. Se vocês perceberem, aqui nós temos uma inclinaçãozinha no sentido de subir. Se é subida, então nós temos uma passarela. Enquanto aqui na PED 04, o sentido é de descida, ou seja, ele tem uma passagem subterrânea. Aqui nós temos escada de acesso, subindo ou descendo. E aqui nós temos a botoeira de semáforo. Para quem nunca ouviu falar sobre botoeira de semáforo, é o semáforozinho onde o pedestre chega, aperta o botão, aí dentro de alguns segundos o trânsito de carro para e o pedestre pode atravessar. Isso é ótimo, isso é legal demais. Evita do trânsito ficar parando quando não tem pedestre nenhum passando, né? É chamada botoeira de semáforo. Aqui, mesma coisa, o símbolo internacional de acesso do cadeirante. Aqui a passagem do cadeirante, assim como tem para o pedestre em nível, para o cadeirante também tem. E tem também as rampas de acesso, tanto na subida, que é para a passarela, quanto para a passagem subterrânea. Obviamente que para o cadeirante não tem escadas de acesso, né, gente? Então aqui, ó, tem esse aqui equipara a esse aqui do pedestre, esse aqui equipara a esse aqui do pedestre, e esses dois aqui equiparam a esse aqui do pedestre. Poderia ter também a botoeira, aliás, a botoeira aqui do pedestre, ela vale também pro deficiente, sem problema nenhum. Agora, escada de acesso para deficiente, claro que não vai existir. Bom, esses pictogramas, eles vêm dentro das placas de que maneira? Vem assim, olha aqui, ó. Aqui o pedestre, aí mostrando, ó, embarque de táxi, mostrando, olha pedestre, você pode caminhar nessa direção que ele tem embarque de táxi. Tem que também, ó, travessia de pedestre, aqui no caso a escada de acesso, tanto para descer quanto para subir. Olha a setinha mostrando aqui em que direção que está essa travessia, esse acesso dele. Aqui também a passagem, né, a travessia de pedestres, nesse caso em nível. E aqui, por fim, com sentido a passarela ou a passagem subterrânea, que é descendo. Tem também a faixa de travessia para o cadeirante. Então, elas vêm assim, esses pictogramas vêm dentro desse tipo de sinalização, que é uma sinalização para o pedestre ou para o cadeirante. Aqui agora as chamadas placas diagramadas, né? Aqui principalmente, ó, se você está aqui nessa rua e visualiza essa placa, o que você entende? Que você pode simplesmente seguir em frente. Vai embora aqui, ó, a setinha sai lá na frente. Você vai cruzar ali 3 pistas. Nesse cruzamento de 3 pistas, você tem a opção de dobrar à direita, a primeira à direita, ou a terceira à esquerda. Na segunda, você não pode dobrar para lado nenhum. Por quê? Porque é pista ou faixa exclusiva para ônibus. Perceberam? As chamadas placas diagramadas. Aqui nós temos outros tipos de placas especializadas, né, ou especiais, ó, ônibus no contrafluxo a 100 metros, pista exclusiva de ônibus a 150 metros, fim da faixa exclusiva a 150 metros e por aí vai. Temos aqui também outros exemplos de placas diagramadas. Olha, eu quero fazer um movimento à esquerda. Eu posso chegar aqui e virar aqui? Bom, não posso, certamente porque esse trechinho aqui é contramão. Então, o que você vai fazer? A placa te mostra, olha, dobra a primeira direita, faça o contorno no quarteirão, pegando sempre a primeira esquerda, 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 que você vai conseguir entrar onde você quer. Aqui também, ó, nós temos aqui a indicação, ó, você quer ir para a Avenida Anchieta ou Prefeitura?
pegue aqui a primeira à esquerda. Quer ir para Flamboyante, né? Acho que é isso, né? Flamboyante, Souzas, aí, ou Souzas, né? Aí você vai pegar a segunda à esquerda, Jardim Flamboyante. Tem alguém aí do Brasil que sabe onde fica isso? Manda aqui para mim, porque eu não sei não, tá? Nunca ouvi falar Flamboyante, deve ser no Rio de Janeiro, isso é coisa do Rio de Janeiro, hein? Mas vamos lá. Aqui outro tipo de sinalização pouco conhecida aí pelos condutores, até por instrutores também, é o VLT, sinalização para o VLT. Veículos leves sobre trilhos. Nós temos aqui, ó, em regulamentação, nós temos circulação exclusiva de VLT ou bonde, preste bem atenção nisso aqui. Tem o ciclista à direita, VLT à esquerda, perceberam? Tem a divisãozinha, o ciclista está à direita, VLT deve à esquerda ali, né? Ou seja, o VLT está à esquerda, o ciclista deve circular pela direita. Tem também o contrário, ciclista à esquerda, VLT à direita. Tem aqui, ó, veículos à esquerda, VLT à direita, veículos à direita, VLT à esquerda. Então são algumas placas de regulamentações relacionadas aí a VLT, veículos leves sobre trilhos. Se você não sabe que veículo é esse, dá uma pesquisada na internet aí que você vai ver. Temos também aqui as sinalizações de advertência para esses veículos. Olha, atenção, travessia de VLT. É uma placa alertando sobre a travessia de via de VLT, a ser utilizada nos cruzamentos viários. Temos também os veículos à esquerda, que é o veículos à esquerda, VLT à direita, que é essa mesma aqui, ele porém aqui regulamentando, aqui alertando. Aqui também, ó, veículos à direita, VLT à esquerda, aqui ciclista à esquerda, VLT à direita, ciclista à direita, VLT à esquerda. São algumas plaquinhas que já estão caindo aí nas provas do Detran, então é importante você estar conhecendo isso aí também. Veja aqui algumas sinalizações também para o pedestre, olha, pedestre e condutores também, né? Vamos lá aqui, ó, pedestre, VLT à direita. Pedestre, VLT à esquerda, pedestre, VLT nos dois sentidos, olha a setinha aqui. Sempre que tiver esse bondezinho aqui, essa anteninha que tem em cima é porque ele é um veículo que ele é impulsionado por motor elétrico, então ele é preso a uma rede elétrica. Então essa anteninha aqui é um cabo que liga lá numa rede elétrica, tá? Aqui você, ó, pista exclusiva de VLT a 150 metros. Então tá aqui, você querendo atravessar a pista, você tem aqui 3 pistas transversais. A primeira que é de VLT. Nesse caso aqui, a segunda é de VLT. E nesse último caso, a terceira é de VLT. Onde a pista de VLT você não pode entrar. Então observe aqui pela sinalização diagramada que ele mostra para você onde você pode entrar. Primeira, segunda ou seguir em frente. Onde tem o VLT não pode. Então pista exclusiva de VLT a 150 metros, VLT no contrafluxo a 100 metros, tem aqui fim de faixa exclusiva a 100 metros, início da faixa exclusiva a 100 metros. Então, aí estão as sinalizações relacionadas a VLT, veículos leves sobre trilhos. Agora, presta atenção nesse macete aqui. Lá na hora que a gente estava estudando o significado das placas de regulamentação e de advertência, tinha essa aqui, ó, mostrando a altura e essa aqui mostrando a largura. Tinha essa aqui também mostrando a altura e essa aqui a largura. Aí o aluno fica perdido. Por exemplo, qual o significado dessa placa aqui? É largura máxima limitada ou largura máxima permitida? E essa aqui, é largura máxima limitada ou largura máxima permitida? Então presta atenção no macete aqui, ó. Sempre que a placa for de regulamentação, vai ser largura máxima permitida, altura máxima permitida, peso máximo permitido por eixo, peso bruto total máximo permitido. Sempre que for placa de regulamentação, o termo a ser utilizado é permitido. É só se lembrar, as placas de regulamentação têm finalidade de imposição, são placas imperativas, então elas proíbem ou permitem, confere? Então usou o termo permitido, é placa de regulamentação. Agora, se for placa de advertência, o termo a ser utilizado vai ser limitado. Limitado. Então essa aqui é largura máxima limitada e essa aqui largura máxima permitida. Essa aqui altura máxima permitida e essa aqui altura máxima limitada. Com esse macete você não vai mais misturar essas placas aqui, que apesar de ter a mesma simbologia, uma permite, a outra apenas limita. Bom, e com esse macetinho você já consegue resolver até essa questão aqui, ó. Observe, o condutor tem aqui duas possibilidades. Seguindo em frente, ele tem a velocidade máxima de 100 km por hora nessa pista. Se ele virar à direita, a velocidade já cai aí para 40 km por hora. Isso aqui são placas de regulamentação, então é velocidade máxima permitida e não limitada. Aqui, altura máxima limitada ou permitida? Limitada, porque são placas de advertência. Seguindo em frente, a altura máxima limitada é de 6 metros.
Virando à direita, a altura máxima limitada é 4 metros. E por fim, para a gente fechar a parte de sinalização, de entrar nos nossos exercícios aí, informações complementares. As placas elas podem vir acompanhadas de informações complementares. Imaginem essa placa aqui, ó, essa aqui. Se você observar somente essa placa quadradinha aqui, ó, sem esse fundo retangular, somente essa placa, você vai entender que é passagem de nível com barreira, não é mesmo? Então aqui eles querem colocar que a barreira é automática, ela levanta e abaixa sozinho. Então eles vão e colocam um fundo retangular, colocam essa placa dentro e colocam aqui a informação complementar. Pronto. Aqui outro, ó, tem pedestres, né? Travessia de pedestres ali, que é a sinalização para o condutor. Ele coloca um fundo retangular e acrescenta aqui uma informação complementar. Cuidado, travessia de cegos. Olha que interessante, de cegos. Tá vendo? Depressão. Mas aonde que está essa depressão? Aí na informação complementar aqui, pode vir assim, a 100 metros, a 50 metros, ou então aqui. Olha a setinha mostrando, ó, é aqui. Já chegou no lugar onde está a depressão. A mesma coisa poderia ser utilizada aqui no caso de lombada, saliência ou pista irregular, sempre mostrando a informação complementar. Se está a tantos metros ou se já chegou. A mesma coisa aqui, olha, passagem sinalizada para pedestres. Colocaram ela dentro de um fundo retangular com a setinha mostrando, é aqui a passagem sinalizada para pedestres. Poderia ser a 100 metros, 50 metros e por aí vai. A mesma coisa aqui, nós temos uma placa de regulamentação agora que significa proibido estacionar. E é onde que começa essa proibição de estacionar? Aqui, está aqui, ó, início. Colocou ela dentro do fundo retangular, colocou a informação complementar, início. Assim como tem também o término. Tem também o estacionamento regulamentado para táxi. Pronto, ali só pode estacionar táxi. Então existe sim essa possibilidade de incluir uma informação complementar na placa, tanto na de advertência quanto na de regulamentação. O que o órgão vai fazer? Vai pegar a placa, vai colocar dentro de um painel retangular na vertical e embaixo dela ali ele coloca a informação que ele quer passar, que é a informação complementar.